Boa noite, presidente Valdir, aos demais vereadores, servidores dessa Casa de Leis, a população que se faz presente aqui na plenária e que nos acompanha pela internet. Falando em educação, vou começar por essa pauta, eu quero me solidarizar com os professores do município, com os servidores da Secretaria de Educação, que são mais de aproximadamente 800 servidores, e que tinham uma expectativa de que a nomeação da Secretaria de Educação fosse dentre eles. E é louvável, é respeitável, eu acho que faria sentido ser. Uma maneira de valorizar os professores é nomear alguém dentre o meio deles. Porque a educação, ela é, sem dúvida nenhuma, ela é o processo de ensino-aprendizagem. A educação nada mais é, não existe educação se não houver ensino, o processo de ensino-aprendizagem. A educação nada mais é do que os professores, o que eles fazem na educação. A estrutura é importante, não tenho dúvida, e a nossa estrutura está precária. Sem investimentos, já falei aqui, em escolas municipais, salvo a escola nova, para ser entregue, foi construída recentemente, dali na Guzoni, a anterior foi construída na década de 90. Então, é importante deixar claro aqui que a estrutura é fundamental, porém, o que está em jogo é a valorização dos professores, para que a gente tenha o resultado que é o processo de ensino-aprendizagem qualificado, para que a gente cresça no IDEB, para que a gente possa ter um índice de desenvolvimento da educação básica de qualidade, nós precisamos valorizar os professores. E aí eu me solidarizo com eles no sentido de não ser alguém do grupo. Eu não sou professor, eu atuo na área da saúde. Se fosse um secretário tivesse um secretário de saúde que não fosse da saúde, eu ficaria incomodado. Mas, ao mesmo tempo, isso é só uma solidariedade que eu tenho com os professores e acho que deveria ser diferente. Porém, ao mesmo tempo, eu quero desejar sucesso ao secretário João, que conheço, tive a oportunidade de trabalhar junto no Poder Executivo, e eu enquanto concursado, e você também concursado, mas em cargos de comissão também. E dizer para ti que a Secretaria de Educação, eu acho que é o maior desafio que você já teve até hoje. Secretaria de Educação e Secretaria de Saúde, eu não tenho dúvida de afirmar que é mais difícil do que ser prefeito. Qualquer um pode tentar fazer o teste. É mais difícil fazer o teu papel, João, que começa hoje, é mais difícil fazer o papel da Marciane do que fazer o papel de prefeito. Eu não estou querendo desmerecer nenhum prefeito de nenhuma cidade, nenhuma gestão. Só quero dizer que Secretaria de Educação é extremamente complexo. Por isso, da necessidade de a gente pensar em alguém que está lá dentro. E aí eu quero deixar para ti, João, que a carência do município é muito grande. A carência da educação é muito grande, é histórica. E gostaria de deixar para ti aqui que a nossa meta deve ser o processo de ensino-aprendizagem, com foco em especial no departamento de ensino. Eu ouço muitas reclamações dos professores quando eu visito as escolas relacionadas à direção do departamento de ensino. Então quero deixar esse alerta ligado para ti, para que você possa começar ouvindo os professores. Ouça os professores, são eles, a educação é formada por eles, nós não teremos avanço sem ouvir os professores. E sim, ouvir a questão do piso, mas ouvir que vai muito além do piso. O piso é um dos fatores de luta deles, mas tem inúmeros outros fatores. Então, por exemplo, a questão das dificuldades com relação à alfabetização na idade certa, as dificuldades com relação à educação especial, as dificuldades relacionadas à sala de recursos, assessoramento pedagógico, maior frequência nas escolas, fortalecimento da equipe multiprofissional. Então tem vários trabalhos a serem feitos na Secretaria de Educação. E aí, João, me coloco também à disposição, diante dessa complexidade. Eu já falei aqui em tempo anterior que a obesidade, voltando agora, fazendo uma analogia com a obesidade não será resolvida por um único profissional, ou por uma única direção, ou por uma única secretaria. A obesidade só será resolvida quando todos nós nos envolvermos. E aí, deixo aqui meu compromisso contigo, João, com o compromisso que eu tinha com a Maria Claudete, compromisso com qualquer secretário que estiver à frente da Secretaria de Educação, que nós todos juntos precisamos nos unir para transformar a realidade, o cenário atual da educação no município.
Então faço o voto de sucesso, mas é importante deixar claro que vai precisar ter bastante fôlego, vai precisar ter um grande esforço, porque é um dos maiores desafios da tua carreira, sem dúvida nenhuma. Aproveite para reconhecer a tua trajetória, tá? Mas eu não tenho dúvida de que será o maior desafio. Com relação ainda à educação, eu apresentei hoje um requerimento, uma nota de repúdio à AD 7796, que é uma ação direta de inconstitucionalidade 7796, movida por uma federação de associações contra as APAES do Estado do Paraná. Para que eles buscam inviabilizar duas leis do Estado do Paraná que traz apoio financeiro, apoio jurídico e financeiro para o funcionamento das APAES. Ignorando completamente 70 anos de história das APAES, ignorando toda a estrutura já montada, todas as equipes multiprofissionais que atendem mais de 40 mil pessoas com deficiências intelectuais e múltiplas no Estado do Paraná. Sabe o que é isso? Ignorar uma cidade inteira, quase, o perímetro urbano inteiro de Marechal Cândido Rondon, que é atendido só do perímetro urbano, né? Que é atendido nas 343 unidades da APAE do Estado do Paraná. Então nós precisamos manifestar o nosso repúdio, e aí por isso que eu apresento esse requerimento endereçado ao Supremo Tribunal Federal para que eles votem contrário a essa AD 7796. Em outra proposição, uma indicação, nós fizemos uma sugestão ao Poder Executivo Municipal para que realize melhorias na sala de espera dos pacientes ali no setor de frotas. A sala atual hoje, eu escuto muitas reclamações. Não tem acessibilidade, o espaço é pequeno, as cadeiras são insuficientes, os pacientes doentes esperam do lado de fora, de pé, se chover, molha, passa frio, vento. O espaço está inadequado para o tamanho da demanda. O piso de taco está quebrado, o forro está faltando um pedaço, só tem um banheiro para atender todas as pessoas, inclusive doentes. Então, é importante ter esse cuidado. Não tem a diferenciação. Eu escutei uma queixa de uma mulher que disse que teve dificuldade de usar o banheiro diante do cenário que se encontrava lá. Então, é importante que o Executivo se sensibilize a esse contexto. E já trago aqui, porque nós precisamos ser propositivos, não adianta só trazer o problema, a gente precisa contribuir também para a proposição. Eu trago aqui uma solução para o Poder Executivo, que transfira a sala de espera que está anexa ao setor de frotas, deixa o setor de frotas lá, mas transfira a sala de espera para a antiga estrutura ali da Secretaria de Infraestrutura, alguns conhecem como Viação e Obras, na esquina da rua 7 de Setembro com a Pernambuco. Melhor acessibilidade, uma sala mais ampla, com mais oportunidade de banheiro, façam as reformas que tiver que ser necessárias, acessível para todos os pacientes, né? Para qualquer lado da cidade que chega, e tem um agravante. Atualmente o ônibus, agora nós temos na Dom João VI a mão única, né? E o ônibus para em frente ao setor de frotas e os pacientes saem para o meio da rua. Porque se o ônibus parar para os pacientes descer, vai ter que parar na contramão. Então os pacientes saem para o meio da rua. Tem idosos, tem pacientes que fizeram exames que estão anestesiados. Então não vai demorar para nós termos um acidente. Ou desembarque os pacientes para dentro do setor de frotas. Mas ainda tem toda a dificuldade da sala de espera que está inadequada ao tamanho da demanda. Então nós queremos fazer essa indicação, pedir para o governo do municipal, né, o Executivo Municipal, que tenha uma especial atenção nesse sentido para dar melhor qualidade de vida para a nossa população. E ainda uma manifestação, uma indicação com relação à necessidade de nós reconstruirmos a calçada em frente à unidade do SESI. Foi uma obra realizada já no ano anterior, se não no final de 2023, e que não foi reconstruída. É uma obra pública, não foi reconstruída a calçada. Ali passam pedestres, ciclistas, calçada e ciclovia junto. Pedestres, ciclistas, cadeirantes, acessibilidade para as pessoas que têm dificuldade de locomoção. Então nós precisamos reconstruir aquele espaço. Então deixo aqui a Secretaria de Infraestrutura a manifestação para que a gente possa fazer esse investimento, dando melhor qualidade de vida para a população. E por fim, compartilhar com todos que no dia 28 agora, quarta-feira, é o dia do desafio. O vereador Suco sempre defende o esporte aí, os demais vereadores. O dia do desafio é coordenado pelo SESC, né?
E ele nos desafia aí a fazer uma atividade física no dia e registrar essa atividade física. Inclusive tem um desafio para nós, atores políticos, que é uma proposta do dia do desafio desse ano, né? Que é, durante este ano, nós sermos 5% menos sedentários, ou 5% a mais ativos. Então fica aí para nós esse desafio também, para que a gente possa se movimentar mais. Então pratique atividade física em qualquer momento do dia, quarta-feira, dia 28, e registre no site lá, sescpr.com.br/DDD, Dia do Desafio, abreviação, né? DDD. Registre, participe, vamos lá, tem até uma certa competição, né, vereador Suco, entre um município e um outro. Vamos lá, vamos fazer bonito, vamos deixar de ser sedentário. Era isso que eu tinha, desejo a todos uma semana abençoada por Deus.